O estômago de Maria roncava alto, um som que ela tentava abafar com a respiração. Era o fim de um dia exaustivo, limpando a casa enorme de Dona Sofia, e ela mal tinha comido desde o café da manhã. Exausta, ela se aproximou da cozinha, atraída pelo cheiro de comida que vinha de lá. A bancada de mármore estava repleta de travessas vazias e alguns restos do almoço farto que a patroa e seus convidados haviam desfrutado. Dona Sofia estava ali, parada, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso frio, quase um deboche. Maria observou, enquanto a patroa pegava uma bandeja de alumínio, cheia de pedaços de frango, batatas assadas e um pouco de arroz. Tudo ainda em bom estado. Por um instante, Maria sentiu uma pontada de esperança. Talvez, apenas talvez, Dona Sofia oferecesse aqueles restos a ela que tanto precisava. Mas num movimento rápido e sem hesitação, a patroa jogou todo o conteúdo da bandeja diretamente na lixeira. O barulho dos talheres e da comida batendo no fundo do lixo ecoou na cozinha espaçosa. Maria, sem dizer uma palavra, apenas assistiu, os olhos fixos na comida desperdiçada. Dona Sofia virou-se para Maria, o sorriso ainda no rosto, mas agora mais pronunciado. Sua voz arrastada, cheia de um desdém que Maria já conhecia bem, cortou o silêncio. Ah, Maria, que bom que você terminou. Aquela gente comeu como se não houvesse amanhã. Mas sabe como é, né? Gente como a gente não pode comer essas coisas. É comida para pessoas de verdade, para quem tem paladar apurado. Ela deu uma risadinha seca que parecia arranhar os ouvidos de Maria. O frango estava divino. Uma pena que sobrou tanto. Mas lixo é lixo, não é mesmo? Maria não respondeu. Ela apenas abaixou o olhar para o chão de porcelanato impecável, sentindo o calor subir ao seu rosto. Uma onda de cansaço e humilhação a invadiu. Não era a primeira vez, ela sabia. Não seria a última, se dependesse de Dona Sofia. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios, um som que ninguém, exceto ela mesma, poderia ter ouvido. Sem olhar novamente para a patroa, Maria pegou sua bolsa velha e o balde com os produtos de limpeza, que estavam perto da porta. Seus movimentos eram lentos, mas firmes. Havia uma resolução silenciosa em seus olhos, uma faísca que Dona Sofia, absorta em sua própria arrogância, não percebeu. Maria apenas se virou e saiu da cozinha. Enquanto Maria se afastava, um homem elegante e discreto, que estava sentado em um canto da sala de jantar, terminou de tomar seu café. Ele havia presenciado toda a cena. Seus olhos castanhos, atentos, seguiram Maria até ela desaparecer pelo corredor. Nenhuma palavra foi dita, nenhum gesto foi feito, mas a expressão pensativa em seu rosto sugeria uma profunda desaprovação. Ele parecia estar processando o que acabara de ver, como se uma peça de um quebra-cabeça tivesse se encaixado. A fúria silenciosa de Maria seria o estopim de uma justiça inesperada. Maria caminhava em direção à saída, o peso do dia e das palavras de Dona Sofia apertando seu peito. Ao passar pela porta principal, ela não olhou para a casa luxuosa que acabara de limpar. Em vez disso, seus olhos se voltaram para uma das janelas da sala de jantar. Lá estava ele, o homem elegante, olhando para ela. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. Ele deu um leve aceno de cabeça para ela, quase imperceptível. Mas que Maria entendeu. Ela retribuiu com um aceno ainda mais sutil, e então seguiu seu caminho. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A vida de Maria se desenrolava em um bairro humilde, aninhado entre as colinas do interior de Minas Gerais. Era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, onde o cheiro de terra molhada e café fresco se misturava no ar. Sua infância foi simples, mas rica em carinho e natureza. Ela cresceu brincando nas ruas de terra, subindo em árvores frutíferas e ouvindo as histórias dos mais velhos na praça.
A comunidade era pequena e unida, todos se conheciam e, de alguma forma, cuidavam uns dos outros. A figura central na vida de Maria era sua avó, Dona Rosa. Uma mulher forte, com mãos calejadas pelo trabalho e um olhar que transmitia toda a sabedoria de seus muitos anos. Foi Dona Rosa quem ensinou Maria o valor do trabalho duro, da dignidade e da importância de nunca abaixar a cabeça, mesmo nas maiores adversidades. Filha, a gente pode não ter muito, mas tem o que ninguém tira, o nosso valor e a nossa honra, ela costumava dizer, enquanto ensinava Maria a fazer os doces caseiros que eram a alegria da vizinhança. A rotina de Maria era exaustiva. Começava antes do sol nascer e só terminava quando a noite já estava avançada. Além da faxina na casa de Dona Sofia, que consumia a maior parte de seus dias e de suas energias, Maria fazia pequenos trabalhos extras. Lavava roupa para algumas vizinhas, ajudava na colheita de pequenos produtores locais e, às vezes, até vendia alguns dos doces que fazia com a avó. Cada centavo era contado, cada esforço era feito com um propósito claro. Sustentar a si mesma e, principalmente, cuidar de Dona Rosa, cuja saúde fragilizada exigia medicamentos e cuidados constantes. A avó era seu porto seguro, sua inspiração, e a razão pela qual Maria seguia em frente, mesmo quando o cansaço ameaçava derrubá-la. Apesar de toda a sua força, Maria não era imune às vulnerabilidades que a vida lhe impunha. A falta de oportunidades na pequena cidade era uma barreira constante. Ela sonhava em ter algo próprio, um negócio que lhe desse autonomia e a tirasse da dependência de empregos mal pagos e humilhações. Seu maior sonho, alimentado pelas memórias afetivas da infância e pelos ensinamentos da avó, era abrir uma pequena quitanda. Uma quitanda onde ela pudesse vender os doces caseiros da Dona Rosa, pães fresquinhos e produtos da terra. Imaginava o cheiro de bolo no forno, o burburinho dos clientes satisfeitos e a sensação de que estava construindo algo seu com suas próprias mãos. A chegada de Dona Sofia à cidade havia sido um evento. Uma mulher rica vinda da capital, com ares de grandeza e um poder que parecia vir com sua fortuna. Maria, como muitos na comunidade, a princípio sentiu uma mistura de admiração e esperança. Talvez Dona Sofia trouxesse novas oportunidades, talvez seu dinheiro pudesse melhorar a vida de todos. Quando Dona Sofia a contratou para ser sua faxineira principal, Maria viu ali um vislumbre de estabilidade. Mas essa admiração inicial rapidamente se transformou em uma profunda decepção e mágoa. Com o tempo, os pequenos atos de desrespeito de Dona Sofia se tornaram rotina. Comentários maldosos disfarçados de brincadeiras, exigências irrazoáveis, a constante sensação de ser tratada como alguém inferior. Maria, com sua dignidade ferida, engolia cada humilhação, pensando na avó, nas contas a pagar. Aquele incidente na cozinha, com a comida jogada no lixo, não foi um caso isolado. Foi apenas a gota d'água, o ápice de anos de desrespeito e a prova de que, para Dona Sofia, Maria era apenas uma sombra, uma ferramenta descartável, sem valor ou sentimento. A fúria silenciosa de Maria tinha raízes profundas, regadas por cada ato de crueldade que ela foi obrigada a suportar. As rachaduras emocionais acumuladas ao longo do tempo na relação entre Maria e Dona Sofia eram profundas. Aquele incidente na cozinha com a comida jogada no lixo era apenas a ponta do iceberg, o último de uma série de pequenos e grandes atos que corroeram a esperança e a admiração que Maria um dia sentira. Maria tentava se convencer de que Dona Sofia não era uma pessoa má, apenas diferente, mas os fatos se acumulavam e desmentiam sua própria tentativa de justificar a patroa. Uma das lembranças mais dolorosas de Maria era a das promessas quebradas. Dona Sofia, com um sorriso afetado,
Havia prometido um aumento salarial quando Maria se esforçasse um pouco mais, quando a casa estivesse impecável, quando um evento importante tivesse sido um sucesso. Maria sempre se esforçava, sempre entregava mais do que o esperado, mas o aumento nunca vinha. Dona Sofia alegava dificuldades financeiras, falava sobre a crise, os impostos altos. Mas no dia seguinte, Maria havia exibido uma joia nova, um colar brilhante que valia meses do seu salário, ou falava com entusiasmo sobre uma viagem luxuosa que acabara de fazer para a Europa. Era como se as palavras de Dona Sofia tivessem um peso diferente para ela e para Maria. A cada promessa não cumprida, uma pequena parte da confiança de Maria se quebrava. As humilhações veladas eram ainda mais cruéis, pois vinham disfarçadas de conselhos ou brincadeiras. Dona Sofia tinha o hábito de comentar sobre as roupas simples de Maria, seu sotaque do interior ou a forma como ela se expressava. Maria, essa blusa está um pouco puída, não acha? Talvez seja a hora de comprar algo mais apresentável, ela diria, com um tom de voz que beirava a condescendência. Ou, você fala tão engraçado, Maria. É o seu jeito caipira, não é? Mas não se preocupe, aqui na cidade a gente se acostuma. Maria sentia o rosto queimar de vergonha, mas apenas sorria fracamente, engolindo o nó na garganta. Ela sabia que Dona Sofia não estava brincando. Eram cutucadas intencionais, feitas para reforçar a diferença social entre elas, para lembrar Maria de seu lugar. A manipulação era outra ferramenta constante no arsenal de Dona Sofia. Ela usava a necessidade de Maria, sua dependência do emprego para cuidar da avó, para fazer exigências abusivas. Maria era frequentemente chamada para trabalhar horas extras sem qualquer pagamento adicional. Maria, preciso que você fique mais um pouco hoje. É urgente. Você sabe como é importante para mim e você não quer me deixar na mão, quer? Dona Sofia diria, com um tom de voz que não aceitava um não como resposta. Maria se via realizando tarefas que não faziam parte de suas atribuições, como cuidar do jardim, levar os cachorros para passear ou até mesmo fazer compras pessoais para Dona Sofia. Cada pedido vinha acompanhado de uma pressão sutil, uma lembrança velada de que Maria precisava daquele emprego, e Dona Sofia era a única a oferecê-lo. Houve também momentos de injustiça gritante que marcaram Maria profundamente. Uma vez, Dona Sofia acusou Maria de quebrar uma pequena escultura de porcelana, um objeto de valor sentimental e financeiro. Maria jurou que não havia tocado na peça, que estava em uma prateleira alta e intocada. Mas Dona Sofia, sem qualquer prova, insistiu que tinha sido Maria e exigiu que ela pagasse pelo conserto. Maria, sem ter como provar sua inocência e temendo perder o emprego, teve que tirar do seu já escasso salário o valor do conserto, um dinheiro que faria muita falta para os remédios da avó. Aquele episódio a deixou com um gosto amargo na boca, uma sensação de impotência e raiva contida. O evento inicial na cozinha, quando Dona Sofia jogou a comida no lixo na frente de Maria, não foi, portanto, um incidente isolado. Foi o ápice de anos de desrespeito, de promessas quebradas, de humilhações veladas e de manipulação. Foi a prova final de que, para Dona Sofia, Maria não passava de uma serva descartável, sem sentimentos, sem dignidade. A fúria silenciosa de Maria não era algo que surgiu naquele dia. Ela tinha raízes profundas, regadas por cada ato de crueldade e injustiça que ela foi obrigada a suportar ao longo dos anos. Cada um desses momentos esculpiu em Maria uma determinação férrea, uma vontade de mudar sua própria história. Depois de tantos episódios, o ambiente na casa de Dona Sofia se tornou insuportável para Maria. Não era mais apenas o peso do trabalho físico, mas o peso da humilhação constante, das palavras cortantes e dos olhares de desprezo. Cada dia era uma batalha para manter a dignidade intacta,
uma luta contra a vontade de explodir e dizer tudo o que estava engasgado na garganta. Maria sentia que estava pisando em ovos, sempre atenta para não cometer nenhum erro que pudesse dar a Dona Sofia um novo motivo para atacá-la. Pequenas discussões sobre a limpeza, a organização ou o tempo de trabalho se tornaram mais frequentes e acaloradas. Se Maria demorava 1 minuto a mais no almoço, era repreendida. Se um copo não estava brilhando o suficiente, era um drama. "Maria, você está me testando?" Dona Sofia perguntava, com uma voz fria que fazia os pelos do braço de Maria se eriçarem. "Eu te pago para fazer um serviço impecável, não para me dar trabalho extra. Se não está satisfeita, a porta está aberta." Maria apenas apertava os lábios, engolindo a resposta, pensando na avó doente que dependia dela. Os vizinhos e outros empregados de Dona Sofia começaram a notar o tratamento que Maria recebia. Nos corredores, nos portões, quando se cruzavam na rua, havia olhares de pena, de cumplicidade silenciosa. Alguns tentavam um sorriso fraco, outros desviavam o olhar, desconfortáveis. O medo de perder o emprego os impedia de intervir, de defender Maria. Todos sabiam como Dona Sofia era, e ninguém queria ser o próximo alvo de sua fúria. Maria sentia o peso do julgamento e da pena alheia, o que tornava a situação ainda mais sufocante. Era como se todos soubessem de seu sofrimento, mas ninguém pudesse fazer nada. Dona Sofia, por sua vez, parecia se alimentar daquele clima de tensão. Ela se tornou ainda mais arrogante e exigente, encontrando pretextos para criticar Maria constantemente. Se Maria varria a sala, Dona Sofia aparecia logo depois, passando o dedo em algum móvel para encontrar poeira. Se Maria lavava a louça, Dona Sofia examinava cada prato como se procurasse uma mancha invisível. Era como se Dona Sofia quisesse forçá-la a pedir demissão, mas Maria, teimosa e resiliente, se recusava a dar esse gostinho a ela. Cada crítica, cada humilhação era um peso a mais que Maria carregava, mas também uma chama que ardia dentro dela. Uma vontade de provar que era mais do que Dona Sofia pensava. Maria se sentia encurralada, sem saída. A necessidade de manter o emprego para cuidar da avó era um grilhão que aprendia aquela situação insalubre. Ela sonhava em sair, em encontrar um trabalho onde fosse respeitada, onde não precisasse engolir sapos todos os dias. Mas a realidade era dura. Em uma cidade pequena, as oportunidades eram poucas e Dona Sofia tinha muita influência. Maria se sentia oprimida, sufocada pela situação, pela injustiça, pela falta de perspectiva. As noites eram preenchidas por insônia e preocupação, e os dias eram longos e exaustivos. Seu corpo e sua mente estavam no limite, mas ela continuava, um dia de cada vez, por sua avó, por seu sonho de uma vida melhor. Essa pressão constante, essa sensação de ser espremida, estava aos poucos corroendo a alma de Maria. Ela se via cada vez mais calada, mais reclusa, guardando para si todas as dores e frustrações. A alegria que antes irradiava de seu sorriso, mesmo diante das dificuldades, estava sumindo, substituída por uma seriedade quase permanente. Mas, por trás daquele olhar cansado, ainda havia uma faísca, uma determinação silenciosa que não se deixava apagar totalmente. Essa faísca era a esperança, a teimosia de uma mulher que se recusava a ser quebrada. Ela sabia que, de alguma forma, aquela situação não poderia durar para sempre. Algo teria que mudar. E essa mudança estava mais próxima do que ela imaginava. A mudança veio de um jeito que Maria nunca imaginou. Naquele dia, depois do incidente da comida, algo dentro dela simplesmente estourou. Não foi uma explosão barulhenta, mas uma decisão fria e firme que preencheu cada célula do seu corpo. Ela não podia mais. Não por ela, mas pela avó, por sua dignidade.
Ao ver Dona Sofia jogando a comida no lixo, algo se quebrou dentro dela. Aquela faísca, a que oprimida Maria tentava manter acesa, virou um incêndio. O homem elegante, o Sr. Almeida, que Maria tinha visto na sala de jantar e trocado um breve aceno de cabeça, não era um visitante qualquer. Ele era um investidor renomado, conhecido por seus projetos de filantropia e empreendedorismo social. Ele estava na cidade para um projeto, morando temporariamente na casa ao lado da de Dona Sofia. Não era a primeira vez que ele testemunhava as humilhações que Maria sofria. Ele já tinha visto Dona Sofia destratar Maria em outras ocasiões, sempre com aquela postura arrogante e desdenhosa. O incidente da comida foi apenas a gota d'água para ele também. Maria respirou fundo, sentindo o ar pesado em seus pulmões. Ela se aproximou de Dona Sofia, que estava na sala, folheando uma revista de moda com um ar de superioridade. Dona Sofia, Maria começou, a voz firme, mas com um leve tremor que ela se esforçava para controlar. Eu não vou mais trabalhar para a senhora. Dona Sofia largou a revista com um baque, o olhar surpreso e depois furioso. Como assim não vai mais trabalhar? Você está louca? Onde você vai encontrar outro emprego nesta cidade? A fúria de Dona Sofia era descontrolada. Ela se levantou, o rosto vermelho. Você acha que pode simplesmente me abandonar assim? Eu te dei um emprego quando ninguém mais daria. Você vai se arrepender disso, Maria. Eu vou fazer questão que ninguém mais te contrate nesta cidade. Você não vai conseguir um bico sequer. As palavras eram como pedras, mas Maria se manteve ereta. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo, apenas uma estranha sensação de alívio. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ela não tinha mais nada a perder. Maria pegou suas coisas, a pequena bolsa com seus pertences, e saiu da casa sem olhar para trás. Enquanto caminhava pela calçada, sentindo o sol em seu rosto, uma energia diferente a preenchia. Era a liberdade. A liberdade de não ter que aguentar mais humilhações, de não ter que se curvar. Ela não sabia o que o futuro a aguardava, mas sabia que qualquer coisa seria melhor do que o que ela tinha acabado de deixar. Quando estava a alguns metros da casa de Dona Sofia, uma voz a chamou. Maria! Ela se virou e viu o Sr. Almeida vindo em sua direção com um sorriso gentil. Meu nome é Carlos Almeida. Eu ouvi o que aconteceu. E, para ser sincero, não foi a primeira vez que presenciei o tratamento que você recebe. Ele fez uma pausa. Eu tenho acompanhado alguns projetos de empreendedorismo social na região. E sua história, sua dignidade, me inspiraram. Maria o olhou confusa. Ele continuou. Eu sei do seu sonho de abrir uma quitanda. Sua avó me contou uma vez, quando a encontrei na rua. Eu gostaria de te ajudar a realizar esse sonho. Acredito no seu potencial, Maria. A proposta era inesperada, quase inacreditável. Maria sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza, e sim de uma esperança que ela pensou ter perdido. Era uma oportunidade de ouro, uma chance que ela nunca imaginou que teria. Ela não sabia o que dizer. Apenas olhou para o Sr. Almeida, sentindo um nó na garganta. Ele sorriu novamente, um sorriso encorajador. Pense nisso, Maria. Eu estarei aqui para te apoiar. Maria se viu em um turbilhão de emoções. A cabeça girava. A proposta do Sr. Almeida soava quase como um delírio. Algo bom demais para ser verdade depois de tantos anos de amargura. Um medo antigo, quase um instinto de sobrevivência, apertava seu peito. Como ela poderia aceitar algo tão grande? E se desse errado? E se a Dona Sofia, com todo o seu poder e influência, conseguisse arruinar tudo, como ela havia prometido? A incerteza de não ter um emprego fixo, mesmo que fosse um que a humilhava, era assustadora. A estabilidade, por menor que fosse, havia sido sua âncora por tanto tempo. A vergonha de ter sido humilhada publicamente por Dona Sofia ainda queimava.
As palavras cruéis da patroa ecoavam em sua mente, a ameaça de que ninguém mais a contrataria. Mas, aos poucos, essa vergonha começou a dar lugar a uma sensação diferente. Uma explosão emocional de alívio e esperança. Era como se um dique tivesse se rompido dentro dela. Lágrimas, que ela segurou por anos, rolaram pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. Era a esperança, pequena e frágil no início, começando a florescer. Ao chegar em casa, Maria encontrou sua avó sentada na cadeira de balanço com o olhar preocupado. "O que foi, minha filha? Você está pálida?" perguntou a avó com a voz embargada. Maria contou tudo, desde a briga com Dona Sofia até a proposta do senhor Almeida. A avó ouviu em silêncio, segurando a mão de Maria. No início, a preocupação era visível em seu rosto enrugado. A ideia de Maria sem um emprego e com Dona Sofia prometendo dificultar as coisas era amedrontadora. Mas, quando Maria terminou de falar sobre o sonho da quitanda e a ajuda do senhor Almeida, os olhos da avó brilharam. "Minha filha, essa é a sua chance. Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Você sempre foi guerreira. É a hora de você voar." A avó, antes preocupada, se tornou sua maior apoiadora, incentivando-a a seguir seus sonhos com uma força que Maria não sabia que ela ainda possuía. A notícia da demissão de Maria e da fúria de Dona Sofia correu pela pequena comunidade como um rastilho de pólvora. Inicialmente, alguns vizinhos, por medo de Dona Sofia, mantiveram distância. Mas à medida que a história do Sr. Almeida e da proposta para a quitanda se espalhava, a dinâmica mudou. A comunidade local, que valorizava a dignidade e a solidariedade, começou a se unir em torno de Maria. Vizinhos que antes temiam se aproximar, agora vinham oferecer ajuda e apoio moral. "Maria, se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente", dizia a vizinha da frente, a Dona Lúcia, oferecendo uma sacola de frutas frescas de sua horta. O seu Pedro, o velho carpinteiro da vila, prometeu ajudar com as prateleiras da quitanda, sem cobrar um tostão. Essa união da comunidade mostrava o contraste gritante com a frieza e o isolamento de Dona Sofia. O impacto psicológico em Maria foi profundo. A dor das humilhações se transformava, aos poucos, em resiliência. Ela percebeu que não estava sozinha. A solidariedade, o afeto e a crença das pessoas ao seu redor eram um bálsamo para as feridas. Era como se cada palavra de apoio, cada gesto de carinho, a fortalecesse para o que viria. Aquele medo inicial ainda existia, mas estava agora misturado com uma dose poderosa de coragem e gratidão. Maria sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. Ela tinha uma comunidade que a apoiava e a chance de realizar um sonho que parecia impossível. Com o apoio incondicional de sua avó e a força renovada da comunidade, Maria começou a se reerguer. O Sr. Almeida, fiel à sua palavra, agilizou o investimento. Ele não apenas forneceu o capital inicial, mas também ofereceu mentoria, conectando Maria a fornecedores locais e a especialistas em gestão de pequenos negócios. Maria, com sua determinação e a sabedoria da avó para as receitas, colocou a mão na massa. As manhãs eram dedicadas a experimentar doces e salgados, com a avó supervisionando cada etapa e compartilhando segredos culinários de gerações. Às tardes, ela passava organizando o espaço alugado, um pequeno ponto comercial na rua principal da cidade, com a ajuda de vizinhos e amigos que doaram tempo e trabalho. O seu Pedro, como prometido, construiu prateleiras lindas e robustas, dando um charme especial ao lugar. A quitanda, batizada de Doces da Vovó Maria, inaugurou em um dia ensolarado com a presença de quase toda a cidade. O aroma de bolo de fubá quentinho,
Pão de queijo recém-assado e biscoitos caseiros pairava no ar, atraindo clientes desde o primeiro minuto. A quitanda de Maria rapidamente se tornou um sucesso. Os doces, feitos com ingredientes frescos e muito carinho, eram os mais procurados. Mas Maria não parou por aí. Com a ajuda do Sr. Almeida, ela começou a vender produtos de pequenos agricultores da região, como queijos artesanais, mel e compotas. O negócio não apenas prosperava, mas também gerava empregos. Maria contratou 2 outras mulheres da comunidade, mães de família que precisavam de uma oportunidade para ajudar na produção e no atendimento. A quitanda se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas não apenas compravam, mas também conversavam e se sentiam em casa. Enquanto a vida de Maria florescia, a de Dona Sofia definhava. A notícia de seu comportamento com Maria e a subsequente intervenção do Sr. Almeida espalhou-se rapidamente nos círculos sociais e empresariais. O Sr. Almeida, um homem de grande influência e respeito, não apenas retirou investimentos que tinha em empresas ligadas a Dona Sofia, mas também fez questão de expor seu comportamento antiético e a forma como ela tratava seus funcionários. A reputação de Dona Sofia, antes intocável, foi abalada. Amigos e colegas começaram a se afastar, envergonhados pela sua crueldade e pela publicidade negativa que a acompanhava. Convites para eventos sociais diminuíram e até mesmo seus funcionários restantes começaram a se demitir, cansados de seu temperamento. A queda de seu prestígio social foi significativa e ela se viu cada vez mais isolada em sua mansão, que antes parecia um símbolo de poder, agora parecia uma prisão. Maria não buscou vingança, ela não precisou. A justiça veio na forma de sua própria prosperidade e na dignidade recuperada. Cada sorriso de um cliente, cada doce vendido, cada emprego gerado era uma prova de que ela estava no caminho certo. A quitanda de Maria se tornou um símbolo de esperança e resiliência na comunidade. Era a prova de que a gentileza, a honestidade e o trabalho duro podiam superar a crueldade e a arrogância. A história termina com Maria, agora uma empreendedora respeitada, olhando para sua quitanda movimentada. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando as prateleiras cheias de produtos e os rostos felizes de seus clientes e funcionárias. Ela sorria, um sorriso genuíno e sereno. Refletia sobre como aquele ato de crueldade de Dona Sofia, que a havia machucado tanto, se tornou o catalisador para a realização de seus maiores sonhos. Se não fosse por aquele dia, talvez ela nunca tivesse tido a coragem de mudar. Aquele momento de humilhação a impulsionou para um futuro que ela jamais imaginou ser possível, construindo não apenas um negócio, mas um legado de dignidade e empatia para ela e sua comunidade. A verdadeira riqueza, Maria havia aprendido, não estava em joias ou mansões, mas na capacidade de ser digno, de ajudar o próximo e de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida.